Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para mais uma questão da Unicamp 2021, segunda fase, questãozinha discursiva. E o papo é sobre fotossíntese, galera, um papo importantíssimo que cai em tudo quanto é vestibular, meu irmão. E a gente obviamente vai fazer aquela resolução comentada que vocês gostam, meu irmão. Falar de fase clara, fase escura, pô, um espetáculo, beleza? Então fiquem ligadões. Se inscrevam aí no canal, meu irmão, que 2022 vai voar, é muita raça de conteúdo aqui que vai ter para vocês, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, botei a questão inteirinha aqui, mas fiquem tranquilos que eu tô fazendo uma apresentaçãozinha de slide, vou desmembrar aqui a letra A e a letra B para não ficar uma confusão muito grande, beleza? Então, vamos aqui já alterando aqui para a nossa questãozinha, né? Tem que ler o enunciado primeiro, não posso esquecer, pelo amor de Deus, porque é importante, hein? É importante esse enunciado e vou falar que, pô, é cheio de maldade, hein? Cheio de maldade, a gente tem que ler com bastante atenção. Vamos lá. O avanço da tecnologia torna possível a análise das coberturas vegetais com sensores remotos. O índice de vegetação da diferença normalizada NDVI, vamos sublinhar esse cara aqui que vai ser importante, tá? Usa bandas do espectro eletromagnético captadas por satélite que são modificadas pela presença da vegetação, devido aos pigmentos das plantas que absorvem energia luminosa. Com base no padrão de energia refletida pelas plantas, é possível avaliar o vigor vegetativo em grandes extensões. Porque vigor é força, né, galera? Está muito relacionado a um sinônimo, né, que já nos dá a ideia. Então, está falando da força da planta, né, dela estar saudável ou não, ok? Então, tanto em campos agrícolas como em florestas. Agora, vamos tentar aqui, com bastante calma, entender. Especificamente, o NDVI considera a refletância. Galera, cuidado, que está se referindo ao que é refletido, tá? Das folhas das bandas do vermelho, ok? Tranquilo. Então, aqui eu vou botar aqui o redzinho para chamar a atenção. Faixa de comprimento de onda, tá? De 625 a 740, tá? E infravermelho próximo, né, que é o NIR, faixa de comprimento de onda de 740 a 2500, ok? E aí, gente, antes aqui, ó, de seguir o texto, beleza? Aqui ele só, na verdade, falou que o NDVI, ó, entra nessa continha e tá variando de 0 a 1, ok? E aí, gente, que vem um grande, talvez a grande maldade da questão, porque o gráfico que ele me dá, ó, é de absorvância, o que a clorofila A ou B absorvem, beleza? Isso quer dizer, vamos lá, dentro da ideia razoável, que aquele comprimento de onda, ok, que é mais absorvido, ele é menos refletido, tranquilo? Então, para mim, essa é a grande matada da questão. Show? Então, agora sim eu posso passar, já lemos o texto, ok? Então, se liguem só. Se eu estou falando para vocês, ó, que aqui, ó, entre 600 e 700, a gente tem aqui, ó, né, até para caracterizar, ó, o vermelho, que é 625, 740, ok? Né? Lembra que as cores, né, que acabam sendo mais absorvidas de maneira bem grosseira é vermelho e azul, tá? E reparem que aqui, ó, na meiuca, ó, tá? A gente está falando do verde, beleza? Né? Entre 500 e 585, show? Então repare que a absorvância é baixíssima, então quer dizer que reflete muito, na toa que a gente vê a folhinha verdinha, certo? Essa é a ideia. Então vamos lá. O espectro de absorção de luz pelas plantas é apresentado na figura ao lado. O NDVI seria maior em uma planta saudável ou doente? Aí ele pede para você justificar sua resposta.
considerando aqui, ó, refletância no NR igual, então esses valores aqui, eles são iguais. Então, galera, o que vai acabar definindo é o RED, não é isso? E aí, gente, igual entre plantas saudáveis e doentes, e que a doença causa amarelecimento das folhas. Então, gente, ele está querendo trabalhar a ideia de que quanto mais saudável estiver, né, mais verdinha, porque ele disse que a doente está amarelinha, então ele tem mais clorofila, show? E aí, galera, em relação ao RED, que está falando aí da refletância, eu vou pensar no vermelho, ok? Que é quem ele mais absorve, ok? E aí a gente caracteriza o quê? Né? Um menor RED, certo? Então, quanto mais esses valores aqui forem menores, ok? Maiores serão quem? Né? O nosso NDVI, beleza? Então o cara jogou um pouquinho de matemática aí na maldade e essa interpretação, porque muita gente, ó, vou até dar um destaque aqui, não se ligou na absorbância, né? O que absorve, né? Para facilitar aí o português, beleza? Tranquilo, gente? Então essa era a leitura que vocês precisavam fazer, show? Se a planta absorve mais o vermelho, ok? Ela reflete menos vermelho, que é exatamente o RED. Lindo? Era o que tinha que estar escrito. Então você tinha que dizer que era saudável, ok? Em relação ao maior, né? NDVI. E aí você tinha que caracterizar essa ideia de maior absorção, ou seja, menor, então vou botar aqui, maior absorvância, tá? E aí você caracteriza um menor RED e, portanto, um maior NDVI, beleza? Aí você, obviamente, escrever isso bonitão. Maravilha? Show de boleta, vamos na letra B, que aí o papo é fotossíntese adentro. Vamos lá, parte bem teórica. Lembra que a gente trabalha, galera, com duas fases na fotossíntese. A fase clara, que rola ó, nos tilacoides, também chamada de fase fotoquímica, ok? Vou botar a fase clara porque é menor, tá? Para não ficar muito enrolado aqui. E a gente tem a fase escura, que rola no estroma, beleza? Então, ampliando aí um pouquinho, né, galera? Nem precisaria relacionar a fase clara, mas só para a gente entender, porque olha o que o cara me pede. Explique como que a energia luminosa absorvida, né, pelo pigmento, né, das plantas é transformada em energia química, beleza? Então lembrem, tá? Pegando aqui a equaçãozinha simplificada e não balanceada, a gente está falando de fotossíntese, a gente está falando dessa bagaça aqui, ó, pegando CO2 junto com água, matéria inorgânica, né, na presença de luz, ok? E transformando isso aqui em quê? Em glicose, mais de lambuja aqui, o nosso queridíssimo O2, beleza? Então a gente está, de fato, transformando energia luminosa em energia, né, química, ok? Na forma aqui, ó, de glicose, de matéria orgânica. Tranquilo? Então, por que é possível associar o NDVI ao vigor da comunidade de plantas, né, estudadas? Então vamos lá, vamos dar uma relembrada aqui, porque lembra que na fase clara a gente tem dois processos que são importantes, beleza? O que a gente chama de fotofosforilação, ok? O que a gente chama de fotólise da água. Então vou fazer um esquema bem simplificado, beleza, galera? Isso aqui não é uma aula inteira, é só para a gente ter uma noção, ó. Vou pegar aqui o nosso solzinho, beleza? Olha que beleza. Lembra que essa luz vai, meu irmão, tá sendo absorvida por nada mais nada menos que a clorofila, beleza? Lembra que a gente trabalha com fotossistemas 1 e 2, beleza? Tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, com a
clorofila B, só para relacionar aqui um detalhezinho, não vou falar das duas fotofosforilações agora, ok? Inclusive, quem quiser ver uma aulinha um pouco mais específica, né, um pouco mais detalhada, se liga aqui, ó, né, um resumão que eu faço com aulas direcionadas à resolução de exercício, no caso aqui de fotossíntese. É bem bacana para quem está no beabá aí, cara, né? Esse resumão, por exemplo, atenderia muito bem a leitura dessa questão, tá? Então, ó, excita elétron, elétron enviado, cai numa cadeia, exatamente citocromos, aqueles bem parecidos da mitocôndria, ok? E a gente tem aqui, ó, eu vou representar a cíclica, já que o elétron está caindo, ó, na clorofila A. Beleza? Só para a gente já fazer uma leiturazinha aqui bem rápida. E se liguem só, esses citocromos, onde caem os elétrons, eles são importantíssimos para a produção de ATP. Vitão, então fase clara serve para quê? Sabe por quê? Ela serve para produzir ATP. Show? E lembrem que a produção do oxigênio está relacionada aqui na fase clara, com a fotólise da água. A água, ela vai, na presença de luz, quebrar em nada mais nada menos 2H+, mais meio de O2 e 2 eletrinhos. Esses eletrinhos são importantes para repor os elétrons que a clorofila B perdem. E a gente tem um envio deles até a clorofila A. E o excesso de elétron acaba se ligando ao NADP, formando o NADPH. Beleza? E esses caras estão aqui, ó, reparem só. Tá? Vamos chamar atenção, porque eu quis botar aqui a fase escura, ó, tá? A fase escura ela está representada aqui muito bem, né? O ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, beleza? Rolando no estroma. E aí a gente vai se ligar muito aqui, ó, que esses caras que foram produzidos na fase escura, na fase clara, desculpa, ok, ó, tanto o ATP, ó, tô marcando aqui ATP, olha que ATP para chuchu, hein? 18 ATPs, tá? Todos os ATPs foram utilizados na fase escura. Então, se você quiser, pode até fazer uma relaçãozinha de dependência da fase escura pela fase clara. Então, a matéria-prima da fase escura são os produtos da fase clara. E o que foi produzido na fase clara? Nada mais, nada menos do que ATP e o NADPH, que também está aqui. Beleza? Então, a ideia da gente ter a produção de glicose, ok? É exatamente a gente ter a energia armazenada nessas moléculas. Pô, energia essa que é derivada de onde? Da luz, do sol. Olha que espetáculo. Estou falando de plantas, né? Estou falando de organismos que são o quê? Autotróficos, produzem o próprio alimento. Beleza? Então toda a demanda, né, do metabolismo das plantas, ok? É abastecida e, cara, alimentada pelo que ela mesma produz, que é a glicose, né? Obviamente, as variedades aí da glicose a partir desse momento que a gente tem a fotossíntese. Lindo? Então, gente, você poderia explicar de maneira, obviamente, bem tranquila, bem simplificada, tá? Que a matéria, né, a energia luminosa, né, ela vai acabar sendo o quê? Absorvida pelas clorofilas, ok? E essa energia, ela é transportada para a produção exatamente de ATP e NADPH. Essa é a ideia. Show? Tranquilo? Maravilha, né? Agora, gente, né, o ATP e o NADP, eles são matérias-primas para o ciclo das pentoses, para a fase escura, a fase química. Maravilha? Tranquilão. E aí, minha gente, só para a gente fechar a segunda ideia, tá, da questão, por que é possível associar o NDVI ao vigor da comunidade de plantas estudadas? A gente viu, né, na situação anterior que o NDVI ele vai ser exatamente maior em plantas cada vez mais saudáveis, ok? Então a gente vai estar caracterizando, né, os índices de fotossíntese muito mais elevados
em plantas saudáveis, ok? E aí a gente pode fazer uma relação, ó, com o vigor, né? Com a força, ok? Exatamente por essas plantas estarem saudáveis. Maravilha? Então, gente, vocês poderiam trabalhar bem nessa ideia, tá? De só relacionar a quantidade maior de clorofila, como a gente já tinha feito na situação anterior, tá? E, cara, quanto maior a quantidade de clorofila, maior a taxa de fotossíntese. Lembra que fotossíntese, puxando até um pouco mais para ecologia, né, a gente pode relacionar o que chamamos de produtividade primária, ok? Como ele está falando ali de uma comunidade e tudo mais, a gente pode relacionar essa produtividade primária, né, bruta, maior, beleza? Maior, devido ao quê? Né? Devido aí ao maior vigor, ok? Né, dessas plantas. Show? Tranquilo? Então, galera, era isso que eu tinha aqui para comentar com vocês. Relacionamos aí um pouquinho mais a fundo, tá? A fase clara e a fase escura. Não era necessário você explicar, falar de fotofosforilação, falar de fotólise, não precisava, tá? Eu sempre digo isso, né? Inclusive, pegue uns gabaritos oficiais dessas provas, dê uma analisada. Cara, você percebe que a pergunta em momento algum direciona para os processos, beleza? Né? De forma que você precisasse explicar, porque às vezes vocês escrevem demais, cara, e perdem ponto de bobeira, tá? Então os gabaritos oficiais, muitas vezes, cara, te direcionam bastante para o que você deve escrever. Maravilha? Mas se ficou alguma dúvida, gente, cara, manda aí um comentário, a gente vai trocando uma figurinha e, meu irmão, a gente acaba com essa dúvida. Maravilha? Forte abraço, até a próxima.